Olá, hoje é sexta-feira, dia 7 de agosto de 2026. O seu Bom Dia Produtor já está começando. No programa de hoje, vamos falar sobre a movimentação de compras para o Dia dos Pais, que será comemorado neste domingo, segundo o levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL. Do SPC Brasil, 63% dos consumidores pretendem ir às compras. E nosso repórter Paulo Andrei vai mostrar como está a expectativa de movimentação em um comércio em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. E um evento realizado no Paraná, promovido pela Embrapa Soja, discute impactos no agro brasileiro. Especialista fala sobre os principais gargalos enfrentados pelo produtor rural. Meteorologista também vai estar presente hoje para falar sobre os impactos com a aproximação do El Niño e das mudanças climáticas expressivas no campo. O clima segue impondo desafios ao agronegócio brasileiro, enquanto parte do sul registra o retorno das chuvas, áreas do centro-oeste e sudeste registram estiagens severas. E na agenda de eventos, destaque para a venda de sêmen do Genética BR, que você confere hoje às 21 horas pelo canal do Boi. Oportunidade de adquirir sêmen dos melhores raçadores do mercado com preços e condições especiais. A realização é da Central Leilões. Tudo isso e muito mais agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. E já estamos ao vivo pelo sba1.com e também no Facebook do canal do Boi. Na TV você pode acompanhar pela Claro TV no canal 690 e Sky, canais 565 e 554. E para você que está no Paraguai também pode assistir pelo sinal da Neo TV. Lembrando que você pode se inscrever lá no nosso canal do YouTube, ativa aquele sininho que você recebe as notificações de quando os programas estão ao vivo e também pode rever reportagens e entrevistas desta e de outras edições. Além, é claro, de acompanhar o nosso podcast, o Agro em Voz, lá na opção podcast, você confere. Lembrando que você pode participar com a gente mandando WhatsApp para nossa produção, para falar com a gente, é o 67992647810. Sejam todos muito bem-vindos e, claro, participe com a gente, que você faz parte da produção desse programa. E vamos começar o programa com imagens de Curitiba, no Paraná. Neste momento você vê aí o céu, a previsão para hoje na cidade deve ser de sol, com muitas nuvens pela manhã, passando a chuva, vai ter também uma tarde e a noite com bastante nebulosidade. Veja agora na tela como ficam as temperaturas. Agora está registrando 16 graus, a máxima prevista para hoje é de 21 graus. Amanhã, sábado, 13 graus de mínima com máxima de 20, com possibilidade de chuva. Domingo também chove, 12 graus de mínima com máxima de 18. Segunda, 8 graus de mínima com máxima de 11. Terça, 7 graus de mínima com máxima de 10, está bem friozinho e também chove. Quarta, 9 graus de mínima e máxima de 17. Quinta, 11 graus de mínima com máxima de 24. E agora a gente vai lá para Brasília conferir os destaques da nossa capital federal com a repórter Flávia Rabelo. Bom dia, Flávia. Olá, bom dia, boa sexta-feira a todos. Marrocos suspendeu tarifas de importação de ovinos vivos e carne bovina, ovina, caprina e camelídea até dezembro de 2026. A medida estará em vigor desde 27 de julho e permanecerá válida até 31 de dezembro de 2026. Ela se aplica às importações originárias de todos os países. Para as miudezas de animais das espécies bovina, ovina, caprina e camelídeos, permanece o direito
direito de importação de 30%. Segundo o governo marroquino, a decisão amplia o abastecimento interno de carnes vermelhas. O censo pecuário de 2025 apontou uma redução de aproximadamente 30% do rebanho bovino do país, cenário atribuído aos períodos de secas e o aumento dos custos com a alimentação animal. Em 2025, as exportações brasileiras de bovinos vivos para o Marrocos somaram 213 milhões de dólares. Marrocos foi o segundo principal destino das exportações brasileiras de bovinos vivos. De Brasília, Flávia Rabelo. Vamos agora para o indicador do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria. Começamos por Barretos, São Paulo, que fechou a R$ 351,24, uma quedinha de 0,01. E igual em Araçatuba, R$ 351,24. Minas Gerais, lá no Triângulo Mineiro, fechou a R$ 332,57, com variação positiva de 0,27. Belo Horizonte, R$ 346,40, variação para baixo de 0,27. Já no norte de Minas, R$ 330,22, com variação positiva de 0,05. Minas Gerais, lá no sul de Minas, R$ 325, sem alterações. Goiânia fechou a R$ 330,44, com variação positiva de 0,79. Região sul de Goiás, R$ 329,54, com variação positiva de 1,07. Em Dourados, aqui no Mato Grosso do Sul, R$ 344,40, variação positiva de 1,05. Campo Grande, R$ 341,41, com uma queda de 0,30. Três Lagoas, R$ 330,22, variação positiva de 0,05. Cuiabá fechou a R$ 336,23, com variação positiva de 1,38. Norte de Mato Grosso, R$ 334 redondo, com variação positiva de 0,30. Sudeste de Mato Grosso fechou a R$ 340, com uma variação positiva de 2,77. Sudoeste de Mato Grosso também teve uma alta de 2,24, fechando a R$ 331,85. Marabá, Pará, R$ 338,13, sem alterações. Redenção também sem alterações, fechando a R$ 339,40. Já em Paragominas, fechou a R$ 342,77, variação positiva de 0,12. Sudeste de Rondônia, R$ 328, com variação positiva de 0,51. Já no sul de Tocantins, R$ 333,38, com uma quedinha de 0,85. Norte de Tocantins, R$ 335,38, com variação positiva de 0,08. No sul da Bahia, fechou a R$ 318,27, com variação positiva de 0,04. E no oeste da Bahia, fechou a R$ 319,63, sem alterações. Veja agora como fechou a cotação do boi magro, garrote, bezerro e desmama, também com a apuração da Scott Consultoria. Os impactos da geopolítica global no agronegócio brasileiro foram tema de debate na Embrapa Soja, lá no Paraná. Mauro Andrade esteve presente e traz para a gente todas as informações.
A Embrapa Soja está promovendo um evento com o tema A Geopolítica e os Impactos no Agro Brasileiro. Um dos palestrantes é Marcelo Morante, ele é chefe de Relações Internacionais da Embrapa. Marcelo, satisfação. Qual vai ser a abordagem que você vai trazer para o público aqui hoje na Embrapa Soja? Sim, a gente tem ouvido muito, né, sobre várias análises, vários ângulos, né, da geopolítica. Eu vou tentar trazer aqui uma abordagem para a gente tentar entender esse universo e quais são as oportunidades e os riscos para a agricultura brasileira e como que a gente tem que se posicionar nesse novo mundo. E eu vou dar ênfase aqui em dois aspectos, dois mercados. Vou falar um pouco da China, com o novo plano quinquenal, com as novas exigências da China e um pouco do acordo Mercosul-União Europeia. Como que esses dois elementos, né, e dentro de todo o contexto que a gente está vivendo, vai moldar o futuro da agropecuária e como que a gente tem que se preparar para isso. Quais são os gargalos, ou melhor, as maiores dificuldades que o setor tem para avançar nesses mercados tão importantes para o agro brasileiro? Hoje, os nossos principais gargalos estão na nossa dependência de insumos externos, então, especialmente fertilizantes, mas não só fertilizantes, eu vou falar ali um pouco mais sobre isso, sobre a questão também de logística, né? E a gente também, especialmente nesse novo cenário de agregação de valor. A gente tem que diversificar mercados, a gente tem que agregar valor aos nossos mercados, especialmente agregar valor em sustentabilidade. Que essa é a nova exigência global, tanto da China quanto da União Europeia, quanto de outros países, de formas diferentes, cada um dentro do seu contexto, mas hoje o grande diferencial e a grande oportunidade que o Brasil tem é de vender muito mais do que produto agrícola, é de vender inteligência, de vender conhecimento, de vender produtos com valor agregado e com base em sustentabilidade. Para finalizar, a preocupação das barreiras ambientais que muitas vezes são impostas, o Brasil está preparado e realmente entrega um produto sustentável? O Brasil tem todos os elementos para ser realmente o líder nessa área. Nós ainda não executamos todos esses elementos. Então, aqui, esse vai ser um dos pontos que eu vou colocar. Quais são as nossas fragilidades e aonde que a gente pode melhorar para que a gente acesse de fato esses mercados e a gente de fato transforme a sustentabilidade em negócio, não em exigência, não em imposição, mas em possibilidade da gente ganhar mais com isso. Conversei com Marcelo Morante, ele é chefe de Relações Internacionais da Embrapa em Brasília. De Londrina, na Embrapa Soja, aqui no Paraná, Mauro Andrade. E amanhã, dia 8 de agosto, às 14 horas, horários de Brasília, o Canal do Boi transmite o leilão Central Pantanal Coxim, oferta de animais de corte com a realização da Central Leilões. Confira os detalhes. Leilão Virtual Central Pantanal Coxim. No sábado, dia 8 de agosto, às 14 horas, horário de Brasília, você confere a oferta de 2.000 animais de corte, filmados no Paiaguás, em Ecolândia. A hora é agora. Adquira as melhores oportunidades. Com transmissão pelo Canal do Boi, realização Central Leilões. Olha só que legal esse quadro. A imagem do dia de hoje vem lá da cidade de Itaí, interior de São Paulo, do adestrador de cavalos, Valnei Alves. Ele realiza um trabalho muito interessante, adestrando cavalos só com as mãos e com o comando da voz, sem cordas, e tem feito sucesso nas redes sociais. Nas imagens você pode ver a égua Cristal e o cavalo, depois vai aparecer o cavalo natalino, fazendo atividades como contando, jogando basquete, pegando bebidas no cooler. E olha só, o cavalo natalino mandou um recado pra gente. Vamos conferir? Tá falando que vai. Olá, Valéria. Oi, pessoal do Bom Dia, produtor do Canal do Boi. Estou com o meu cavalo Natalino aqui. Vou fazer uma brincadeira para vocês. Natalino, vamos deixar um bom dia pro Canal do Boi? Vamos? Natalino, bom dia. Bom dia, Natalino. Natalino, você assiste o Bom Dia, produtor? Assiste? Você não assiste o programa? Você gosta da apresentadora Valéria? Gosta? Gosta? Você assiste ela todo dia.
Então você não assiste esse programa, você assiste só o canal do Boi. Muito bom, Natalina. Pega meu chapéu aqui e coloca na minha cabeça. Coloca o chapéu aqui na minha cabeça. Isso, Natalina, muito bom. Muito legal, né? E lindo esse trabalho realizado pelo senhor Valnei Alves. Obrigada, viu, pelo vídeo. E se você quiser acompanhar mais sobre esse trabalho realizado lá no interior de São Paulo, pode acompanhar as atividades no YouTube do Valnei, que é o Valnei Domador. Você também pode mandar uma foto ou um vídeo da sua criação, a sua produção agrícola ou até mesmo uma curiosidade que aconteceu aí na sua fazenda para o nosso programa. Lembrando que nosso WhatsApp é para você, 679-9264-7810. Não esqueça de enviar também o seu nome, cidade e estado. E olha só, tecnologia e eficiência são palavras que fazem parte da pecuária moderna. E quando o assunto é mecanização e desempenho no manejo, a BS Agro, empresa parceira do Canal do Boi, vem ganhando espaço no mercado com soluções inteligentes para o produtor rural. Para você, confira. No campo, produtividade é resultado de decisão. Decisão por investir em tecnologia, eficiência e soluções que realmente entregam desempenho. A BS Agro atua no desenvolvimento de vagões misturadores com foco em robustez, durabilidade e alto rendimento operacional. A BS Agro ela desenvolveu produtos de modo que atendesse todo e qualquer pecuarista, independente da área de atuação. Nós temos os vagões que são de 1,8 metros cúbicos verticais até 30 metros cúbicos vertical também. Esse vagão, a ideia é atender a pecuária leiteira e além disso nós trabalhamos com vagão a partir de 4,5 metros até 27,5 metros voltado para a pecuária de corte. A linha da BC Agro ela é dividida em vagão tratador, misturador e temos a parte também de transporte. O vagão misturador, ele é um vagão que o cliente ele joga os ingredientes da dieta, o vagão ele faz a mistura e a distribuição do trato direto no coxo. Aquele cliente que ele já tem uma preparação completa do vagão no barracão, nós temos a linha dos distribuidores. Esse vagão o cliente joga a ração pronta e ele vai diretamente até o coxo e trata do gado ali com esse distribuidor. Cada equipamento é desenvolvido com alto padrão de qualidade, visando a uniformidade na alimentação do rebanho, melhor aproveitamento dos insumos e a eficiência no manejo. O nosso vagão ele é composto por uma balança e essa balança ela tem o intuito de que ele possa registrar a dieta que será dada. Então a balança que nós trabalhamos ele consegue colocar até 49 dietas. Essas dietas ele trata vários lotes diferentes e com isso ele consegue cadastrar a dieta, fazer o trato e acompanhar via relatório depois se essa dieta foi entregue da maneira correta no coxo, conferindo assim peso de cada ingrediente colocado na dieta e peso colocado em cada lote que será alimentado também. Além disso, a distribuição no coxo ela é mais homogênea? Pelo formato do vagão, a forma do vagão ser construído com um tombador central, isso faz com que o vagão entregue homogeneidade, uma mistura extremamente homogênea em um curto espaço de tempo, de modo que ele não precisa ficar tanto tempo parado com o vagão batendo para que essa mistura alcance a homogeneidade ideal. Com isso, ele economiza combustível, ele ganha tempo e o animal tem um ganho diário excepcional. Com atuação em diversas regiões do país, a BS Agro fortalece a sua presença no mercado por meio de uma rede de revendedores credenciados em todo o Brasil. A BS Agro hoje ela conta com diversos representantes comerciais espalhados em todo o Brasil. Nós atendemos a nossa sede em São Paulo, na cidade de Bálsamo. Nós atendemos todo o estado de São Paulo, Mato Grosso, Mato Piba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. E essa parceria com o Canal do Boi, uma parceria nova que vem chegando também para agregar juntamente com a BS Agro. Como é que você está vendo essa parceria? É uma expectativa grande. O Canal do Boi é um canal conhecido Brasil inteiro. Todo mundo sabe qual é o Canal do Boi. Então essa parceria que a BS Agro está fazendo nesse momento com o Canal do Boi, nós temos certeza que vai agregar demais. Agora você já sabe, seja para otimizar tempo, reduzir desperdícios e elevar o padrão do manejo da sua propriedade, a BS Agro oferece a você a solução ideal para garantir resultados
diminuir perdas e custos e aumentar a sua lucratividade. Para os clientes que quiserem entrar em contato conosco, o nosso site é www.bsagro.com.br, Máquinas para Pecuária, vai ser o primeiro site que aparece. Tem as nossas redes sociais também no Instagram, BS Agro, Máquinas para Pecuária. E o cliente que quiser saber mais, pedir alguma cotação ou coisa nesse sentido, no nosso site ele vai ter ali a representantes. Na aba representantes ele vai ver o representante que atende a região dele, vai ter um número para contato e a partir daí nós vamos continuar o atendimento com esse cliente. BS Agro, tecnologia e eficiência a serviço da pecuária brasileira. Participe do Bom Dia Produtor enviando suas dúvidas e sugestões para o nosso WhatsApp, que é o 67992647810. 67992647810. No próximo bloco, João Pedro Cuti Dias fala sobre a grande potência agrícola do Brasil de fornecer alimentos para mais de 170 países. A gente já volta depois do intervalo. Bom Dia Produtor está de volta e você vê imagens ao vivo de Osasco, São Paulo. Neste momento o céu está claro, mas está meio nublado nessa região, né? E a previsão hoje é de ser sol com algumas nuvens durante o dia. Agora na tela para você as temperaturas. Neste momento está registrando 21 graus, com máxima prevista para 24 graus. Amanhã, sábado, 14 graus de mínima com máxima de 26 e possibilidade de chuva. Domingo, 15 graus de mínima com máxima de 27. Segunda, 14 graus de mínima com máxima de 18. Terça, 12 graus de mínima com máxima de 16. Na quarta que vem, 12 graus de mínima com máxima de 21. Quinta que vem, 13 graus de mínima com máxima de 27. E na análise do agronegócio, João Pedro Cuti Dias fala sobre a grande potência agrícola do Brasil de fornecer alimentos para mais de 170 países. Acompanhe. Hoje enfrenta duas grandes inseguranças, alimentar e a climática. Ambas o Brasil tem condições excepcionais de se destacar no mundo inteiro. Na alimentar, por exemplo, nós hoje fornecemos alimentos para 170 países e regiões do mundo. Nossa carne é disputada, nosso frango, nossos bovinos, a carne de boi, a soja, nosso maior exportador, nós temos o café, enfim, todos esses alimentos, o Brasil tem um espaço muito grande para isso. O que atrapalha o produtor brasileiro não é a capacidade de produzir, ao contrário, ele tem extrema capacidade de produção, ele usa tecnologias as mais racionais possível. Qual é o país do mundo que consegue produzir 12, 13 toneladas de grãos por hectare ano? Brasil, 4.500, 5.000 de soja, 9.000 de milho, na mesma área. E gasta o menos possível de diesel para preparo de solo. Por quê? Porque nós plantamos o milho já com braquiária, colhemos o milho, já fizemos um tratamento no solo, já plantamos soja, ou seja, a melhor tecnologia que tem hoje em termos de sustentabilidade, em termos de pegada de carbono, o brasileiro tem. O que atrapalha é o governo. Vamos pegar o exemplo do nosso presidente Lula, está brigando com o Trump nos Estados Unidos toda hora, ele usa isso como argumento de campanha eleitoral, ele quer mostrar que o Brasil é soberano. O Brasil tem que conversar com os outros países de igual para igual, não tem nenhum problema, ninguém vai invadir o Brasil. Quando o Trump fala que o PCC e outras organizações criminosas são terroristas, é verdade, eles tomaram conta do território nacional em várias regiões do Brasil, eles fazem o que querem, mandam e a própria a segurança não consegue nem entrar nessas áreas. Então, tudo isso é verdade. Agora, ele fica discutindo isso e impediu que chegasse alguns diplomatas americanos aqui no Brasil. Em represália, o Trump agora vai mandar embora a nossa embaixatriz, a doutora Maria Viotti. Eu conheço pessoalmente ela, uma excelente embaixatriz. Uma pena, ela vai ter que vir para o Brasil porque o americano não vai renovar o visto dela lá. Enfim, isso são problemas criados
todo dia por essa turma do governo. A preocupação deles não é o país, é se reelegerem, só isso. Querem usar isso como argumento que nós somos soberanos. Ninguém está questionando a soberania brasileira. Nós estamos questionando são esses fatos errados que acontecem. Vamos agora, a União Europeia, a partir do mês que vem, vai proibir a carne brasileira. Não, é um mercado grande, não é tanto em quantidade, mas em qualidade. Ela paga um preço melhor para os nossos cortes. O nosso fato de vendermos para a União Europeia, vendermos para os Estados Unidos, para a China, são argumentos que os frigoríficos usam para vender para o resto do mundo. Porém, nós vamos agora, o que está acontecendo? Faz 2 anos que foi avisado que não iam aceitar carne produzida com alimentação com antimicrobiano. O Brasil não fez nada nesses 2 anos. Nós aqui no canal do Boi entrevistamos o Dr. Flávio, falou que hoje existem tecnologias que podem substituir isso. Tem que haver pesquisa, tem que haver a validação dessas tecnologias e o Brasil poderia continuar atendendo esse grande mercado. Porém, não, fica só no palanque. Infelizmente, esse é o ônus que nós carregamos. E no domingo, dia 9 de agosto, às 10 horas da manhã, o canal do Boi transmite o leilão Família Luciano Duarte e convidados. É um baita de um leilão aí com uma organização muito bacana. A oferta especial é de animais para cria, recria e engorda com realização da MB Leilões. Confira os detalhes. 14º Leilão Família Luciano Duarte e convidados. Domingo, 9 de agosto, a partir das 10 horas no canal do Boi. Direto do recinto da Fazenda Três Irmãos, em São José dos Quatro Marcos, Mato Grosso. Serão mais de 3.000 animais disponíveis para cria, recria e engorda, com a qualidade e a confiança que já são marcas da família Luciano Duarte. Prepare-se para acompanhar um dia inteiro de negócios, excelentes oportunidades e mais uma edição de sucesso. Realização MB Leilões. Transmissão Canal do Boi. E agora você confere informações de um dos nossos parceiros comerciais, a Siltomac. Confira. Primeira impressão, quando a gente se depara com esse equipamento tão grande, né, é pensar a gente teria dificuldade de operar, porque máquinas grandes, né, a gente tem um certo receio de trabalhar. Rapaz, na hora que eu vi, eu pensei que não ia fazer as curvas. A gente pensa em potência de cara. A gente vê as 2 bicas, é bem intimidador, mas quando a gente põe para funcionar, a gente vê que é tudo isso realmente que promete. E aí, um dos desafios que a gente fala em operação de confinamento grande é o quê? A gente precisa logística, capacidade e qualidade de mistura, né? Então, quanto mais tecnologia vir, né? Quanto mais essa qualidade de mistura e quanto mais capacidade a gente conseguir trazer da fábrica para distribuir, isso é eficiência na veia, né? Redução de custo e tudo que entra para somar, dá mais produtividade, mais qualidade, não tem erro, né? Primeiro que a gente consegue ter uma otimização de uma dieta só, a gente consegue fazer muito mais currais com ela e depois a questão da gente conseguir trabalhar com 2 dietas de uma vez. Então, o mesmo motorista consegue tratar uma linha inteira sem precisar vir outro caminhão para entrar nessa linha para tratar só 1 ou 2 currais, né? Realmente são imensas as possibilidades que a gente já imagina, né? Só de ver ele chegando a gente já começa, a cabeça da operação já começa a maquinar várias possibilidades. Capacidade em comparação com a de 32 metros cúbicos é a possibilidade de carregar 80% a mais de ração, gastando 30% a mais de tempo somente, né? Então isso faz uma diferença muito grande quando a gente diz que tem que distribuir mais de 600 toneladas de ração num dia. Mas essa divisão dele com as 2 bicas oferece essa possibilidade que é muito, muito interessante para a gente. Como aqui no confinamento a gente trabalha com 3 dietas, então a gente sempre às vezes tem esse gargalo de trocar de dieta ou o caminhão tá com uma dieta e outro com outra. Então quando a gente traz isso para essa realidade, para esse futuro, na verdade, né, a gente já começa a imaginar com a possibilidade de sair com 2 dietas diferentes para tratar a linha e ser muito mais eficiente na sua
na sua rota. Trabalhando com ela, tive aquele susto da segunda comporta, né? Compensação assim, tipo distância, isso e aquilo. Mas foi só na primeira carga. Na segunda carga já teve um rendimento muito melhor, muito satisfatório. Eu senti um ganho de tempo, né? Menos tempo para voltar e vir. Uma carga você consegue fazer mais de currais, né? E 2 vagão também, nunca tinha visto, mas foi bem tranquilo trabalhar com ele, gostei, não tem muita dificuldade. Eu no começo pensei que ia ter, né, porque 2 vagão, um dianteiro e outro mais atrás, mas consegui trabalhar, distribuir a ração. Um pouco com medo, mas deu certo. É uma tecnologia bem interessante, a gente às vezes assusta quando vê algo muito novo e muito grande, né? Mas ficaram surpresos com a tamanha facilidade de operação, né? No mesmo dia já conseguiram aumentar em 80% a distribuição, aumentando só 30% do tempo. E então, assim, apesar do tamanho assustar, vale a pena conhecer, vale a pena testar, porque a otimização realmente é grande. Então, um equipamento que tenha uma capacidade de 25 mil quilos, né? Tem tecnologia, a manutenção ela é melhor, é mais fácil, é mais simples. Então, quanto mais o equipamento conseguir pegar isso e, claro, né, misturar de forma homogênea, né, e distribuir aqui no coxo do boi da maneira mais cirúrgica possível, com certeza isso vai transformar em alta performance, em ganho de peso, né, uma mercadoria de qualidade e a gente vai ter um produto aí bom, produto brasileiro para exportação. Qual o tamanho das máquinas que a gente tem para trabalho na agricultura? A pecuária estava ainda muito aquém de máquinas para atender essas necessidades. Nós viemos numa ascensão muito grande de produtividade de carne, tentando atender o mundo na necessidade de proteína, só que as máquinas não vinham acompanhando. Então, essa necessidade de uma máquina com o porte da 50 foi justamente, veio num momento justamente a calhar num crescimento vertical que a gente está na produtividade de carne bovina. E agora é hora de previsão do tempo aqui no Bom Dia Produtor e quem traz as informações para a gente é a Poliana Vera. Bom dia, Poliana. Oi, Valéria, bom dia para você e para todos que nos acompanham. E a sexta-feira deve ser marcada por pancadas de chuva entre Mato Grosso do Sul, norte do Paraná e áreas produtoras que ficam localizadas na divisa com o estado de São Paulo. Rio Grande do Sul e Santa Catarina voltam a ter tempo firme, mas seguem com rajadas de vento mais intensas. O ciclone extratropical que se formou nos últimos dias já não exerce influência sobre essas regiões, favorecendo para o retorno do tempo mais aberto e sol aparecendo entre nuvens. Agora, no sudeste brasileiro, esse ciclone ganha destaque com rajadas de vento forte sobre grande parte do litoral, podendo ultrapassar até mesmo os 70 km por hora. Ao longo da sexta-feira, as pancadas se espalham sobre São Paulo e áreas do interior, mas de certa forma ela não avança para as regiões do interior de Minas Gerais e também do centro-oeste, favorecendo dessa forma para o tempo mais firme e favorável para as atividades em campo. Vale lembrar ainda que esses sistemas que têm influenciado cada vez mais para instabilidades sobre a região sul do país é muito característico devido à influência do Oceano Pacífico Equatorial estar mais aquecido com a instalação do El Niño, que neste momento está sendo classificado com forte intensidade. E agora chegou aquele momento de conferir quem participa aqui com a gente, através do quadro Você no Agroclima.
E a primeira previsão de hoje vai para o Marcelo Cândido, de Poços de Caldas, município localizado no sul e sudeste da região ali de Minas Gerais. E olha só, o final de semana promete ser bastante quente e com as temperaturas lá em cima. Para a sua cidade, não tem previsão de chuva, pelo menos até a próxima segunda-feira. As máximas devem variar entre 27 e 29 graus. E a segunda previsão de hoje vai para o Daniel Santos, de Ipirá, município localizado no interior do estado baiano. E para a sua região, a situação deve se manter bem parecida. Não tem previsão de chuva significativa e as máximas devem ultrapassar os 30 graus, principalmente neste final de semana. Redobre a atenção quanto às lavouras que estão em desenvolvimento, já que o calor e a baixa umidade relativa do ar podem gerar, sim, estresse térmico e hídrico. Não se esqueça de participar aqui com a gente. Envie a sua mensagem para a nossa equipe através do 67 99264 7810 ou comente em nossos vídeos do YouTube para ficar por dentro de todas as novidades aqui do Agroclima. Valéria, com essas informações eu vou ficando por aqui. Eu volto com você. Obrigada, Poliana. E você já ouviu falar de tokenização? Para quem não sabe ou não está tão habituado a esse tema, é a conversão de ativos físicos que pode ser do agronegócio aí da sua fazenda, como sacas de milho, café, gado ou partes de uma fazenda, né, em pequenos pedaços digitais chamados de tokens. E isso vem ganhando espaço e pode mudar a forma de adquirir créditos. E quem já entendeu como isso funciona está saindo na frente. Vamos então entender mais sobre esse assunto ao vivo com Luiz Conrado. Bom dia, Luiz. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia Produtor. Bom dia, como vai? Obrigada. Fala pra gente, na prática, a tokenização de animais. Como que ela funciona dentro da porteira? Porteira dentro. A tokenização de animais vamos dizer que o blockchain chegou dentro da produção de animais e não só da produção de grãos, e ela funciona de uma maneira bastante inteligente porque tokenização significa você dar uma identidade digital, ou seja, um RG digital, né, uma identidade única e criptografada para o seu rebanho, tá? É vinculada individualmente para cada animal. E como é que isso funciona? Basicamente você, através de uma coleira, né, uma coleira com sensores conectada à inteligência artificial, a gente acompanha, né, a coleira acompanha a saúde do animal, acompanha a ruminação, acompanha todo o comportamento, e isso fica atrelado, para que você consiga fazer uma operação financeira, isso fica atrelado a uma dívida, né, uma célula do produtor rural financeira, e, consequentemente, isso permite que você possa fazer uma estrutura financeira, né? Uma operação de dívida especificamente. Essa modalidade, né, de criar o RG digital do rebanho realmente substitui, por exemplo, uma visita técnica, alguém que faz um avalista, né, no caso, e também é seguro para o produtor. A gente viu que começou, né, faz pouco tempo, ano passado teve até um caso da vaca Valda, que ficou muito famosa por conta disso, e é uma opção, né, de conseguir crédito, principalmente nesse momento. É seguro para o produtor? Perfeito, Valéria. É extremamente seguro. Novamente, é uma inovação. Acho que o grande valor é toda essa infraestrutura desenhada garante uma redução da necessidade de capital para captação, ou seja, toda vez que um produtor rural vai financiar, seja o seu plantel, seja a produção especificamente, existe um índice de quantidade de garantia que você tem que oferecer para aquela dívida, né, para aquele financiamento. E pela utilização desse modelo da tokenização, você consegue reduzir o tamanho de excesso de garantia que você tem que fazer na operação. Acho que esse é um grande valor. E, consequentemente, o acompanhamento, que para efeito de seres vivos, ele era um acompanhamento que demandava a visita constante do monitoramento no campo. Isso é feito através desse monitoramento digital, tá? Com a utilização da IA. Isso traz muito mais segurança para quem está emprestando dinheiro,
traz muito mais versatilidade e, acho que, flexibilidade para o produtor no dia a dia. E, como eu disse, reduz bastante o que você chama de loan to value, que é a necessidade, a quantidade de garantias que você tem que oferecer para o capital que você está levantando. E Conrado, quais que são aí os custos para implementar essa tecnologia na fazenda, né? Como a gente viu aí, as vacas têm que utilizar um colar, né, que é atrelado a uma inteligência artificial, onde todos os movimentos dela, né, são monitorados, né? O rebanho todo pode ser monitorado. Isso com certeza deve ter um custo, né? E isso também pode ser acessível para pequenos e médios produtores? Eu diria que médios e grandes produtores, né, a fazenda tem que estar preparada para isso, né, tem que estar preparada do ponto de vista de infraestrutura. Acho que hoje todas as áreas, quase todas as áreas do Brasil já tem uma infraestrutura de tecnologia mínima, principalmente de banda de conexão, mas você tem que ter uma infraestrutura para que esse fluxo de informação consiga fluir de maneira adequada. Acho que o investimento das coleiras não é um investimento caro, perfeito? E o custo estruturado da operação, quando você compara com o custo que existia para o monitoramento físico constante, ele é bastante competitivo, tá? E eu acho que o mais importante é que em você trazendo toda essa estrutura por trás, como eu já disse, você reduz a quantidade de garantia que você tem que oferecer, você pode aumentar o tamanho do capital que você pode levantar, e traz também a capacidade da redução do custo financeiro, porque é uma estrutura muito mais, acho que é muito mais segura para o investidor, para quem vai estar emprestando o capital para o produtor. Então, isso traz também um potencial muito grande de redução do custo financeiro. Tá? Bacana. Agora, Conrado, explica para a gente, assim, na prática, de uma forma que todos possam entender, né? Como que a CPRF, né, com ativos tokenizados, facilita o acesso ao crédito em comparação aí às modalidades comuns, né, ao modelo tradicional, né? Que isso sim chama a atenção do produtor, principalmente nesse momento, né, que a gente tem aí margens curtas, um juro muito alto, né? Talvez você falou desse cenário de margens curtas e juros altos, né? O crédito para o agronegócio, a gente está passando por um momento de bastante o crédito está bastante aperto, né? O acesso ao crédito cada vez está mais limitado. Os grandes bancos, eles têm sido bastante seletivos na oferta do crédito. Então, quanto mais você trouxer soluções que trazem mais segurança, né? Garantias mais eficientes para o mercado de capitais, né? Quem que utiliza a CPRF nesse modelo, na sua grande maioria? Tá? São os FDICs e outras soluções similares no mercado de capitais, que é onde o agronegócio hoje está se sustentando no crescimento da tomada de crédito. Tá? Então, dessa forma, o que eu já disse anteriormente, mas acho que é importante enfatizar, com uma garantia, com um monitoramento muito mais eficiente, que traz muito mais segurança para o credor, para quem vai fornecer o financiamento, você consegue, aumentar o leque de investidores que podem participar desse financiamento, então isso traz mais crédito para o produtor e, consequentemente, nesse cenário de custos altos, tá, uma estrutura com mais robustez consegue trazer um potencial de redução desse custo financeiro. E assim, a gente poderia pontuar, ou você pode abrir para a gente, se existe algum risco do produtor que ele precisa considerar ao usar os seus animais como garantia digital e até mesmo nesse ambiente, né, que a gente passa do físico para o digital. Existe seguro que é possível? Existe aí uma possibilidade de ter um acompanhamento, principalmente para quem não é tão habituado, né? Eu acho que isso é uma inovação, né? Então, quem hoje está fornecendo esse serviço, seguramente existe o acompanhamento para o produtor. Não é uma coisa tão complexa, tá? Hoje você já trabalha com outros modelos de acompanhamento do gado, tá? Utilizando a inteligência artificial para acompanhar a saúde, para acompanhar a ruminação, enfim, para acompanhar a evolução do gado. A vantagem é só que essa informação não fica só restrita na fazenda, ela também está sendo utilizada para a garantia para o credor. Então, a coleira não é uma inovação, efetivamente, toda essa tecnologia em volta disso,
A vantagem é que isso hoje ele estende a utilização desses dados, que no final do dia são dados, também para a segurança para o investidor, para o credor, né? E quem entender esse processo todo, a gente pode dizer que vai conseguir um crédito mais barato ou até mesmo mais rápido? O tempo de operações aí costuma ser em quanto? Eu diria, é difícil precisar, acho que o tempo de operação, no momento que a estrutura está montada, ele é bastante rápido, né? Nós aqui na BMP, a gente basicamente bancariza, né, e processa as informações com muita velocidade. A constituição da infraestrutura é o desafio, que também não é uma coisa muito complexa, perfeito? A validação, né, a emissão, a tokenização em si, né, a validação do certificado da identidade de cada animal, uma vantagem competitiva, né? No momento que os animais estão tokenizados, você, na mesma estrutura de dívida, você pode trocar, né? Você vai vender um animal, você pode trocar a garantia, porque basicamente você tem o que eu brinquei aqui, né? Um RG digital de cada animal, então ele se torna muito flexível, né? Enfim. Ótimo. Luiz, agradeço demais a sua disponibilidade hoje para o Bom Dia Produtor, viu? Perfeito. Um bom dia, valeu. Obrigado. Obrigada. Conversamos com o Luiz Conrado aqui no Bom Dia Produtor. Vamos agora acompanhar como que vai ser, né? Se realmente isso garante aí um bom crédito, vai ser o futuro da nossa pecuária. Participe do Bom Dia Produtor enviando suas dúvidas e sugestões no nosso WhatsApp, que é o 67992647810. No próximo bloco, o especialista fala dos impactos do clima para o agronegócio com a aproximação do El Niño. Detalhes depois do intervalo, a gente já volta. E neste domingo, às 14 horas, horário de Brasília, no Canal do Boi, você confere o 26º Leilão Presencial Agropecuária JA, que você confere com muito aí destaque, com bastante oferta para você. Confira. É isso aí, você já deu a notícia, né? 26º remate da marca JA, uma marca tradicional, uma marca de mais de 40 anos de seleção, né? Há 3 anos atrás nós fizemos o leilão comemorando esses 40 anos de seleção, também em Juara, um leilão realmente que se consagrou de uma marca que acredita no Nelore Mocho há mais de 40 anos. E o que a gente tem agora no próximo domingo é uma oferta de 120 reprodutores. E aí eu gosto sempre de salientar, né? São reprodutores oriundos de 800, 900 matrizes mochas. Então, assim, é realmente um projeto de seleção massal. Não é uma multiplicação, não. É uma seleção realmente ao longo de muitos e muitos e muitos anos. Eu fico imaginando, eu já estou caminhando aí na casa dos 55, eu imagino um projeto que já vai caminhando para 45 anos de seleção, a consistência genética que tem, né? Não é fácil, não. São poucos projetos a nível de Brasil comemorando esses praticamente mais de 4 décadas de seleção, né? Eu queria até mostrar alguns lotes já, o pessoal pode trazer para mim o lote número 4, já coloca na tela o lote número 4, a gente vai batendo um papo aqui, vai falando um pouco mais dessa oferta, né? O lote número 4 já está na tela e a gente separou alguns lotes para mostrar, mas eu tive lá 20 dias atrás, junto com o André da BCZ, junto com o Pablo, né? E o que a gente viu lá é uma torama muito igualada, né? Ela é muito igualada, quer dizer, a diferença ali de peso, a diferença de idade é pequena, ela é muito igualada, ela está muito bem preparada, né? Então, quer dizer, se você comprar o primeiro touro do leilão, comprar o último touro do leilão, você vai estar bem servido do mesmo jeito, né? Não tem perigo de não estar bem servido. O lote número 4, um filho do Comodoro do CV numa vaca Vêncio, você vê que é um garrote de 862 quilos, 39 de CE, e uma outra coisa interessante a gente observar é que a marca JA, o Nando, o Ulisses, toda a equipe lá, eles preparam os touros para o leilão, eles preparam, mas não estão obesos. Você vê que ela caminha tranquilamente, que ela troteia, né, na filmagem. Então é touro que vai andar atrás de vaca, que vai cobrir vaca. É touro de mais de 30 meses, 30, 32 nessa faixa. Então assim, é touro
que suporta também um nível maior de matrizes, né? Uma coisa é um garrote mais novo, né? Um garrote de 22 meses até 24 meses, que às vezes você tem que ter um trabalho diferenciado com ele, solta na vacada, deixa 30 dias, tira um pouco, ajeita, né? Descansa, esse tipo de touro aí não. Esse tipo de touro aí aguenta o desafio, pode soltar no meio de 40 vacas e correr pro abraço, aí não tem perigo de não dar certo, sabe? Então é um gado realmente rústico, né? Traz para mim o lote número 5 agora, pode trazer o lote 5. Lote 5, outro Comodoro em consórcio também, nesse acasalamento foi muito bem, né? Lá na marca JA, então acasalamento pensado lá pelo nosso companheiro Pablo, o Nando, que sempre acompanha tudo muito de perto, né? Uma garrotada do consórcio grossa, hein? Musculosa. Meu Deus do céu, que é isso? Eu queria lembrar a todos também que estão nos acompanhando que o evento vai ser no centro de eventos lá da Crivale, lá em Juara, lá no Parque de Exposições, como disse a Valéria, né? No centro de eventos. Então, assim, é interessante você ficar atento, porque você pode almoçar com a gente lá, passar o dia com a gente. A gente fez alguns leilões aí no formato virtual, agora a gente volta para Juara, presencial. A gente quer estar junto com a turma lá, pegar na mão dos amigos, abraçar, passar o dia junto, celebrar a pecuária nacional, a pecuária do município de Juara e a nossa querida raça Nelore Mocho, tão consagrada e tão usada e espalhada pelo Brasil afora, né? Então é importante a gente estar junto lá, né? Eu queria mostrar duas baterias, eu queria pedir para o canal trazer a bateria 1, e para que os amigos de casa também já fiquem atentos, porque nós teremos algumas baterias sim com volume, 3 touros, 4 touros, então assim, o leilão precisa ter ritmo, né? O leilão começa às 14 horas horário de Brasília, 13 horas horário de Mato Grosso, e precisa ter ritmo, né? E para ter ritmo a gente tem que ter as baterias, e aí de repente o caboclo já fala, ó, me mostra a bateria inteira, e já lança na bateria inteira, e a bateria inteira já vai embora. Então nós temos aí algumas baterias nesse nível aí, bateria de respeito, não é bateria porque é fundo de touro, não, é bateria para otimizar o leilão, né? Bateria são touros individuais, formatados em baterias. Essa é a tônica do nosso leilão, tá? Não é porque é fundo de touro, não. Você pode ver que ela é igualada, é pesada, tá na mesma bitola, mochinha, né? Carequinha, bonita, uma barbaridade. A bateria 2, canal, pode trazer a 2 também. Traz a bateria 2 lá, eu quero mostrar também a bateria 2, para mostrar aí que a gente tem algumas baterias. Tá aí, ó, a bateria número 2 também na tela. Mas já vai vendo aí que o padrão do gado é o mesmo, né? O padrão do gado é o mesmo. E aí é só você entrar nas baterias para comprar volume e correr para o abraço, né? Então, lembrando a todos, nosso remate no próximo domingão, Dia dos Pais, dia 9 de agosto, com transmissão do Canal do Boi. Tem que ficar atento que nós estaremos pelo Canal do Boi no próximo domingo. Aí você pode assistir também pelo aplicativo da Ricardo Nicolau Leilões. Fique à vontade para acessar no YouTube. A gente só pede para tomar um pouquinho de cuidado com o YouTube, que o YouTube você consegue assistir o evento, porém para você lançar é complicado, porque às vezes a imagem do YouTube ela é um pouco mais atrasada, ela não está tão de acordo com a imagem presencial, né? Tem um certo delay ali que a gente chama, que é um certo tempo da imagem, e aí às vezes você vai lançar no animal e ele já foi até vendido. Então, se você que vai lançar, você que vai comprar, fique no Canal do Boi, fique no aplicativo, fique no site do SBA, porque com isso você consegue ter mais agilidade e não perder o reprodutor que você escolheu aí, né? Tá bom? Então, lembrando a todos, domingão, dia 9, transmissão do Canal do Boi diretamente de Juara. E olha só, com a previsão de um super El Niño, né, e mudanças climáticas expressivas no campo, todo mundo está vendo aí. O clima segue impondo desafios ao agronegócio brasileiro. Enquanto parte do sul registra o retorno das chuvas, áreas do centro-oeste, sudeste e Mato Piba enfrentam um período de estiagem, baixa umidade do ar e grande amplitude térmica. Esse cenário exige atenção redobrada dos produtores, especialmente no planejamento da próxima safra, manejo do solo e disponibilidade de água. Para entender o que esperar nas próximas semanas e como o campo pode se preparar, vamos conversar agora ao vivo com a meteorologista da Climatempo, Nadiara Pereira. Seja bem-vinda, Nadiara. Obrigada por aceitar o nosso convite.
Bom dia, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Explica pra gente, né, esse comportamento tão irregular do clima em diferentes regiões do Brasil. Qual que é a tendência, né, para agosto e setembro? Tá todo mundo preocupado já. Pois é, nós estamos vivendo algo que nunca foi visto antes, um El Niño de forte intensidade já nessa época do ano, né? O El Niño já está estabelecido desde o mês de junho e agora, nesse momento, nessa última semana, na verdade, o limiar de forte intensidade foi atingido ali no Oceano Pacífico, o que significa que nós temos um aquecimento acima do normal já de 1,5 grau positivo. Temos também águas mais aquecidas próximo aqui à costa da América do Sul, com aquecimento já superando 3 graus acima da média. Então é um aquecimento que nunca foi registrado antes para essa época do ano. Por isso que a gente já começa a observar efeitos do El Niño bem marcados no sul do Brasil, com a intensificação de tempestades e o aumento do calor também no interior do Brasil. Então, algumas condições que a gente esperava para a primavera e que normalmente acontecem na primavera em anos de El Niño, já estão começando a acontecer. Então, para a primavera, o que a gente pode esperar é que o El Niño se intensifique ainda mais e os efeitos sejam ainda mais fortes. Então, esse momento de transição agora, agosto e setembro, né, que é o momento de transição do período seco para o período úmido na maior parte do interior do Brasil, nós vamos observar aí alguns eventos extremos já ocasionados, na verdade ocasionados não, né, mas intensificados pelo fenômeno El Niño, porque o El Niño, ele sozinho, ele não modula o clima, né, ele é um dos responsáveis sim por intensificar aí os eventos extremos, mas ele é associado também aos eventos de menor escala, né, aos fenômenos de menor escala que já atuam normalmente na época do ano. Então agora para o mês de agosto, o que a gente pode esperar é a intensificação cada vez maior das chuvas no sul, nós já estamos observando isso, né? Aliás, nesse momento nós temos um ciclone forte atuando ali entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. Esse ciclone está provocando, né, essa intensificação de ventos, como a gente tem observado aí em todos os alertas que estão sendo divulgados, né? Então, temos um forte ciclone. Esse ciclone deu origem a uma frente fria que agora está adentrando pelo centro-sul do Brasil e traz aí eventos bastante fortes de precipitação, acompanhados por rajadas de vento, muita descarga elétrica, até eventual queda de granizo. Então, a gente fala, né, um combo completo de tempestade, e isso é bem comum em anos de El Niño, porque o El Niño, ele é um evento de aquecimento do Oceano Pacífico, ele transmite esse aquecimento para a atmosfera, e a atmosfera com mais calor fica bem mais instável. Então, por isso, é normal termos mais tempestades. Então, agora em agosto, nós já vamos observar essa intensificação das tempestades no sul do Brasil. As frentes frias devem adentrar um pouquinho mais, chegando até São Paulo, sul de Mato Grosso do Sul. Então, são áreas que também vão sentir um pouco mais esses episódios um pouco mais fortes, tanto de chuva quanto também de rajadas de vento, muita descarga elétrica, enquanto o centro e norte do Brasil enfrentam uma condição cada vez mais seca e quente, porque ainda é normal para agosto, né? Agosto é um mês tipicamente seco na maior parte do Brasil central, interior do Nordeste, Norte, principalmente essa área do Mato Piba, né? Enfrenta uma condição bastante seca, e esse ano, então, nós vamos ter, além dessa condição de tempo seco, temperaturas muito acima da média. E isso vai trazer picos de calor, a gente vai ouvir falar muito aí de temperaturas bastante elevadas neste mês, e claro, tem um efeito negativo aí do aumento do risco para queimadas. Então, o ponto de maior atenção para esse mês de agosto são os extremos de chuva para o sul e muito calor, baixa umidade relativa e também esse risco para queimadas no centro e norte do país. O mês de setembro é o mês que normalmente a gente espera o retorno das chuvas para o interior do Brasil, porque é um mês da chegada da primavera, né? Então, normalmente, no hemisfério sul recebe mais energia do sol. Com isso, a chuva começa a se distribuir. A gente já está observando uma antecipação disso por conta do El Niño, que já está deixando a atmosfera mais aquecida. Então, eventualmente, a gente vai observar alguns eventos de chuva chegando ao sudeste e centro-oeste, só que são eventos muito pontuais e que vêm na forma de tempestades por conta dessa atmosfera bastante aquecida. Em setembro, a chuva deve aumentar gradualmente entre o sudeste e o centro-oeste. Então, a expectativa é que a chuva não atrase para retornar para o sudeste e o centro-oeste. Só que é aquela chuva muito na forma de pancadas. Então, não é regularização total. A chuva vai aumentar gradualmente, sim, mas é aquela chuva na forma de pancadas que acontece de forma irregular, tanto temporalmente quanto espacialmente, o que significa que a gente vai ter chuvas, às vezes, pontualmente fortes,
principalmente nas áreas mais ao sul, né, do Sudeste e Centro-Oeste, pegando São Paulo, Mato Grosso do Sul, Sul e Triângulo Mineiro, Sul de Goiás, Sul de Mato Grosso, Sul e Oeste de Mato Grosso, até ali a região de Campo Novo do Parecis, metade sul de Mato Grosso, a gente vai ter um aumento bem significativo das chuvas ao longo de setembro. Só que é uma chuva que vem muitas vezes forte, pontualmente, só que ela vai ocorrer alternada com janelas de tempo seco, picos de calor e também vai ter uma irregularidade espacial grande, porque é chuva na forma de pancadas, a gente não vai ter aquela chuva homogênea, bem distribuída. E áreas mais ao norte do Sudeste e Centro-Oeste, especialmente áreas de Cerrado, o norte de Minas, norte de Goiás, norte de Mato Grosso, vão enfrentar ali a região do Vale do Araguaia, vão enfrentar um pouco mais de irregularidade. A área do Mato Piba, por enquanto, setembro bastante seco, ainda muito quente. Então, como é normal ainda da época do ano, né? Normalmente a chuva adentra ali para o Mato Piba mais a partir de outubro. Então, setembro ainda para metade norte do Brasil, com destaque aí para altas temperaturas. Então, o que a gente tem para falar, principalmente pensando aí início de período chuvoso, início de plantio da safra 2026-2027, é para o produtor ter bastante cautela nessa região central do Brasil, esperar aí a chuva aumentar gradativamente, se regularizar, não plantar já nas primeiras chuvas, porque vão ser chuvas bem pontuais, né? A gente ainda vai ter alternância aí com janelas de tempo seco, picos de calor, e aí poderemos ter bastante estresse térmico, né, nessa fase inicial. Então é importante ter uma reserva hídrica ali para botar a semente mesmo na lavoura e iniciar o plantio. As áreas que vão ter mais umidade no solo já são as áreas que estão com condições aí já mais chuvosas, que é a região sul do Brasil, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, que já tem enfrentado mais chuvas durante o inverno e que vão ainda ser mais beneficiadas aí pelas frentes frias que vão estar muito atuantes no sul do país. Nossa, Nadiara, que legal esse resumo todo, né? Como você mesmo citou, né? Esses fenômenos, eles atrapalham o calendário agrícola, né? Principalmente com quem está trabalhando com o planejamento da safra de verão. E você trouxe um ponto que você comentou que preocupa muito a questão da pecuária, com aquelas possibilidades de raios, né? De trovões. Qual que seria aí o momento de cautela onde o produtor deve ficar prestando atenção naquela mudança climática que pode anteceder esse tipo de ocorrência, né? Porque é muito prejudicial, a gente sabe que vários rebanhos podem ir à morte, né, por conta disso. Esse é um ponto de bastante atenção nesse ano, porque a nossa primavera vai ser mais tempestuosa. A primavera já é uma estação marcada ali pela transição, pelo retorno das chuvas, e normalmente esse momento é um momento mais instável, porque a gente vem de períodos mais prolongados secos, temperaturas se elevando rapidamente, e aí sempre que a chuva chega, né, dá esse contraste térmico. E esse ano isso vai acontecer de uma forma ainda mais intensa e frequente, porque a atmosfera já está bastante aquecida, bastante instável, e aí quando a gente tiver uma janela de tempo seco, a temperatura vai disparar, como a gente já está observando, né, em algumas áreas do Brasil, e sempre que chegar uma chuva, mesmo nas áreas onde vai chover menos, do centro e norte do Brasil, sempre que chegar uma chuva, vai gerar um contraste, né, um choque térmico muito grande, então aumenta muito o risco para tempestades. Então é sempre importante o produtor ficar de olho, quando a temperatura, a gente tiver ali uma janela de tempo seco, a temperatura subir muito e tiver uma previsão de chuva, mesmo que seja essa chuva na forma de pancadas, com baixo volume, ela vem com potencial sim para vir acompanhada por muita descarga elétrica, por conta dessa instabilidade gerada aí pelo aquecimento geral da atmosfera, impulsionado, né, pelo El Niño. Então é sempre importante ficar de olho nesse pré-chuva, né? Quando a gente fala muito de pré-frontal, que é quando uma frente fria avança, mas as frentes frias normalmente atuam mais sobre o centro-sul do Brasil, mas é sempre importante, até mesmo para as áreas mais centro e norte do Brasil, sempre que tiver previsão ali para as primeiras chuvas da primavera, o risco é muito grande para ser uma chuva tempestuosa. Nadiara, aproveitando aí essa sua dica, né? Você poderia até deixar uma orientação para os produtores, para os profissionais do campo, com relação a estratégias de monitoramento do clima? Com certeza deve ter, né? Com certeza, a gente faz essa previsão climática, que a gente fala de previsão climática, que é essa previsão mais estendida, quando a gente fala de uma forma mensal, né? Como eu falei de agosto, falei de setembro, e quando a gente fala de fenômeno El Niño também, né? É uma previsão mais estendida, então, a previsão climática. Mas a gente tem a previsão
de curto prazo, que é a previsão de tempo. Então, é sempre importante o produtor ficar de olho na previsão aí de curto prazo. Nós da Climatempos fazemos esse monitoramento, né, detalhado. Nós temos também as nossas plataformas, então é sempre importante ficar ali de olho na Climatempo. Quem quiser pode entrar em contato, né, que a gente consegue fazer também um monitoramento detalhado, específico para a sua região, para a sua propriedade. E é sempre importante ficar de olho nessa previsão de curto e médio prazo, porque, por exemplo, para setembro, como eu falei, a chuva não deve atrasar, né, para iniciar sobre o Brasil Central, mas é muito importante monitorar detalhadamente ali a previsão de curto e médio prazo para verificar a qualidade dessa chuva, porque vai ser uma chuva bastante irregular. Então, quando você vê um mapa do mês como um todo, do mês de setembro, até parece que vai ter umidade, porque tem uma sinalização até de desvio positivo de precipitação para boa parte aí do interior do Brasil. Mas é uma chuva muito na forma de pancadas, então é importante ter esse monitoramento de curto e médio prazo para verificar ali essa alternância, né, de chuva pontual com uma janela de alguns dias de tempo seco, temperaturas muito acima da média. Então, se faz muito necessário nesses eventos extremos, né, nesses períodos de risco maior de extremos, fazer esse monitoramento também de curto prazo. Nadiara, muito obrigada, viu, pela sua disposição de vir até o Bom Dia Produtor e dar aí essas orientações para a gente. Eu que agradeço, sempre um prazer e fico à disposição aí. Tá certo, até uma próxima. E a gente segue com o Bom Dia Produtor agora 9h15 pelo horário de Brasília. Confira agora informações dos parceiros comerciais. A Fazenda Pecuária BR, referência na produção de genética para a produção de carne de qualidade, adota em seu manejo o extrato pirolenhoso, produto desenvolvido pela Fênix EP. Confira os detalhes na reportagem do Adriano Faleiros. Em uma propriedade onde a nutrição dos bovinos é servida fresca, cortada na hora do trato, o cuidado com a qualidade nutricional do capim requer uma atenção especial. O Pecuária BR testa em suas pastagens uma solução que vem da natureza e que une tradição, ciência e inovação. O extrato pirolenhoso Fênix EP, uma solução orgânica aplicada ao solo e às folhas que acelera o vigor e o perfilhamento da forrageira. Ele é um produto natural, tanto é que o registro do produto é orgânico. É lógico que tudo que você estabelece como dose é um critério. Então esse critério deve ser obedecido. O diferencial do extrato pirolenhoso da Fênix IP é que ele entra em qualquer aplicação na propriedade com qualquer outro produto. Por quê? À medida que você adiciona ele na água, você coloca ali condicionamento para todos os outros produtos que virão depois. É um ótimo enlatizante, um excelente desalojante e um ótimo potencializador de todos os produtos que vêm. Produzido a partir da queima da madeira, o extrato pirolenhoso reúne compostos orgânicos que estimulam a microbiota do solo, melhoram a absorção de nutrientes e fortalecem o sistema radicular da planta. O resultado é uma pastagem mais densa, nutritiva e com maior capacidade de suporte por hectare. Nós temos um trabalho bem andado com relação à biota do solo. Nós aplicamos esse produto após o pastoreio e em seguida, após a chuva, mesmo sem ainda a planta ter emitido aí os perfilhos dela, a gente colocou, ele fez um trabalho em biota do solo fora de série, um enraizamento fora de série. E logo após aí um período, lógico, a gente tem todos os períodos de aplicação, nós fizemos ele na folha. Aí sim, ele entra no que eu me referi já anteriormente, na atividade fotossintética. A riqueza desse produto, com comparativo aos produtos do mercado, é que ele tem mais de 200 moléculas. Com tecnologia de ponta e sem resíduos químicos, o Fênix EP é um excelente bioestimulante para as plantas. É fonte de carbono líquido, que melhora o vigor, a sanidade das plantas e aumenta a produtividade em diversas culturas, além de ajudar também no controle de pragas. É multicultura, ele está aí para qualquer planta. O que tiver de planta, que tiver fotossíntese, ele entra. Nós temos aí um produto que, à medida que você coloca ele adicionado aos diferentes inseticidas do mercado, ele é um excelente desalojante. Então nós temos aí problemas sérios aí hoje com cigarrinha do milho, com os milhos que ainda estão a tecnologia que tem o ataque de lagarto, um excelente desalojante para lagarto, assim como também na pastagem, um excelente desalojante para lagarto. Então assim, como desalojante é de uma propriedade fora de série. Aí ele potencializa a ação desses inseticidas.
Então está disponível aí no mercado um excelente produto no controle de cigarrinha, adicionado aos inseticidas, né? No controle de lagarta e como desalojante em percevejo. No Pecuária BR, o produto é aplicado através da fertirrigação, mas essa não é a única maneira de utilizar essa tecnologia. Nós temos desde o aplicador, que é o aplicadorzinho de 500 ml, já com borrifador, para a parte doméstica, né? Aí a partir daí nós temos ele de litro, temos de 5 litros, embalagem de 20 litros e os containers de 1000 litros. Então a gente atende aí a todo produtor de maneira geral. Ele vai desde o pulverizador costal, tá? Aos altos propelidos, a fertirrigação. Então, através de drone, nós já temos aplicações com drone também. Então, assim, não tem nenhuma exigência com relação aos equipamentos dentro da propriedade. É por isso que hoje a Fênix EP, o extrato pirolenhoso, ela entra em qualquer propriedade. Ela entra da horta ao vaso de rosa a grandes culturas, em diferentes condições de aplicação e aparelhos de aplicações. Ivanildo destaca onde o produtor pode encontrar mais informações sobre o extrato pirolinhoso da Fênix EP. Nós temos o site, né, da Fênix EP, tá? Tá o site ali, é só entrar, você acessar ali. A Fênix EP vai estar todos os dados, inclusive lá tem informações excelentes. Nós temos os nossos representantes. À medida que você entrar na central da Fênix EP, ela vai direcionar esse produtor às pessoas responsáveis nos devidos estados e regiões. Vamos para um rápido intervalo comercial, já voltamos. E o Dia dos Pais, que será comemorado neste domingo, deve movimentar os setores de comércio e serviços no Brasil. Segundo o levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, o do SPC, o Brasil da Offerstry, a pesquisa aponta que 63% dos consumidores pretendem ir às compras. E para saber mais detalhes de como está essa movimentação, vamos até Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, onde o nosso repórter Paulo Andrei está conferindo a movimentação. Bom dia, Paulo. Bom dia, Valéria. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Produtor e a nossa programação do Canal do Boi. Dia dos Pais chegando e a gente sabe que o comércio fica um pouco mais aquecido nesses feriados. Aqui em Cruz Alta, apesar da sexta-feira chuvosa, o comércio se mantém preparado para atender toda a necessidade do consumidor. E ninguém para falar melhor sobre isso do que a Viviane, que é presidente da CI. Viviane, bom dia. Falando sobre esse trabalho do comércio aqui de Cruz Alta, como se desenha essa perspectiva para o final de semana do Dia dos Pais e também para a semana que antecede aí o aniversário do município de Cruz Alta, comemorando 205 anos. Bom dia a todos. Isso mesmo, esse final de semana promete, Dia dos Pais, uma data super importante. A ACI tem feito vários movimentos com os nossos lojistas associados, divulgando as suas marcas, divulgando as suas empresas dentro das nossas redes sociais, assim como também os próprios associados podem fazer essa divulgação dentro das nossas redes sociais. E a gente deseja, sim, um final de semana de muita venda. Tenho certeza que vai ser um Dia dos Pais diferente de todos os outros. E ainda mais que é um mês especial, né? É um mês também do aniversário de 205 anos da nossa querida Cruz Alta. A gente não pode deixar de falar desse trabalho da CI, hoje apresentando também, né, diversos trabalhos que agregam para os comerciantes aqui do município, esse trabalho com o CDL. Como que foi para vocês trazerem essas inovações para essa semana aqui no município de Cruz Alta? Isso, a gente trouxe então essa semana um presente para a Cruz Alta, que é a Faculdade do Comércio, a FAC, em parceria com o CDL Porto Alegre, justamente para quê? Para ajudar o lojista a qualificar ainda mais os seus atendentes, os seus vendedores, aquelas pessoas que estão ali no dia a dia com o cliente. Então, busque a CI, procure a CI, se fortaleça com a CI, porque junto a gente vai muito mais longe. Sabendo dessa procura, qual a tua perspectiva de vendas, produtos, qual o principal comércio para o Dia dos Pais aqui em Cruz Alta? Olha, sem dúvida nenhuma, a linha de presentes é uma linha que decola, né? Mas falando por mim, pelo meu comércio, que é do ramo alimentício, hoje a gente já teve alguma movimentação, amanhã certamente será o dia para fechar com chave de ouro, né? O pessoal busca uma carne para fazer um churrasco, para estar confraternizando e dividindo e vivendo esse momento em família. E desde já eu também falo aqui um feliz Dia dos Pais a todos os pais
que nos assista. Ok, Viviane, muito obrigado. E a gente vai falando sobre esse comércio, essa movimentação cada vez mais aquecida nos feriados e também na próxima semana no aniversário de Cruz Alta, comemorando 205 anos. Como a nossa presidente já disse, um feliz e adiantado Dia dos Pais para todos que acompanham a nossa programação do Bom Dia Produtor e do Canal do Boi. Eu volto com você aí no estúdio, Valéria. Obrigada, Paulo. Bom, e nesta semana tivemos a honra de receber em nossos estúdios a presença de uma das maiores autoridades em genética bovina do Brasil, o professor e doutor José Bento Ferraz, que participou do nosso podcast Agro em Voz. Separamos um trechinho da conversa com esse grande mestre que fala quais os critérios necessários para a escolha de um bom touro. Confira. Professor, considerando esses critérios, existe uma possibilidade do produtor, do pecuarista que está nos assistindo, né, que começa a fazer esse trabalho, começa a entender, né, esse diferencial de investimento em genética. O que ele deve avaliar lá em questão de DEPs, de genômica? O que ele tem que prestar atenção, já que a gente tem um mercado onde tem muitas variantes, né, muitos marcadores aí que talvez, como você mesmo já citou, né, se tem muita coisa, acaba se perdendo aí da real necessidade, né? Qual que seria aí uma boa aula para eles prestarem atenção? Você falou uns palavrões aí que nós precisamos colocar muito claro o que significa. DEP. DEP é a estimativa ou a predição do que um animal tem para transmitir para os seus filhos. Pronto. Sim. Tá? Quando eu falo, esse animal tem DEP de 15 quilos de peso ao sobre ano, significa que DEP quer dizer diferença esperada de progênie. Provavelmente os filhos deles serão 15 quilos mais pesados do que os touros que são como se fosse a base da gente. Como a nossa base é muito alta, o nosso sarrafo de seleção sobe todo ano, tá? Os grandes genearcas da CFM estão todos na base. Então a exigência aumenta a cada ano. O nosso zero é muito mais alto do que dos touros de cabeceira de boiada. Eu vou dar um exemplo de um comprador grande aqui de Mato Grosso do Sul. Ele comprou 150 touros e levou embora. Uns 3, 4 anos depois ele ligou. Quero comprar mais 150, separa para mim aí. Só que eu quero que seja bravo e alto. Tá bom. Ele pousou lá, escolheu 148, entrou no avião. E o mesmo sujeito que ligou para mim e falou que eu não acreditava no serviço, mas passou a acreditar, chegou nele e falou: mas deixa eu perguntar para o senhor não perguntou DEP de peso a desmama, o senhor não perguntou nada, o senhor quer bicho alto e bicho brabo. Eu vou te dizer por quê. Lembra que eu comprei 150 touros? Eu comprei com a média de peso a desmama, DEP de desmama de 6 quilos. Chegou em casa e deu 15. Então o 0 dos 6 é 9 para mim. Então eu acredito no trabalho de vocês. Eu quero brabo e alto, porque enche as pastas e a vaca não precisa morrer afogada. E brabo porque ela tem que lutar com onça. Tá? Então depende do critério, ele não está errado. Então o que é muito triste é você é criador de produzir bezerro num terreno desafiador, mais arenoso. Aqui no Mato Grosso do Sul tem um monte disso aí, Mato Grosso também tem, Goiás mais ainda e tal. E ele compra um touro Deca 1. Ou Deca 1, não, desculpe, top 1%, top 0,1. Para quê? Não é para produzir bezerro. Aí esse touro é extremamente sensível, exigente, e os filhos vão ser exigentes, e não vira. Esse é um problema muito sério. O Neto falou de precocidade sexual. Quem começou exposição de novilhas aos 18 meses no Brasil foi a agropecuária CFM. Tá? 92, acho que foi isso. Tá? 91. Depois, eles passaram a expor aos 14 meses para evitar uma segunda estação de monte de nascimentos. Graças a Deus eu cheguei nessa época. No começo o negócio não vingava, não. Era 12%, 15%. Hoje, toda a reposição da CFM é feita em cima de precocinha, toda. Né? As novas vacas da CFM são precocinhas. Tá? Isso é extremamente importante porque se você faz um trabalho bem feito, a sua próxima safra é melhorzinha um pouco do que a safra atual.
Então a gente tem que definir o que é DEP. Aí o sujeito tem que pensar, o que eu quero fazer na minha propriedade? Olha, eu tenho um mercado top para bezerro. Beleza, produz bezerros bem desmamados, sadios, na idade correta, e que ganhem peso. Porque senão o sujeito compra, leva para casa, o bezerro não ganha peso. Existia um touro muito famoso, imbatível para peso da desmama. E os filhos dele não ganharam peso de dia nenhum. O que acontece? O seu comprador não volta a comprar de você. Então precisa definir muito bem o que você quer. Ah, eu não quero fazer precocinha porque eu não tenho ambiente. Perfeitamente. Só que ao usar genética de precoce, você está tendo os genes de precocidade. E você tem uma novilhada que começa a ciclar aos 13, 14, 15 meses. Quando chega na estação de monta, ela já está no 5º, 6º cia. Emprenha quase tudo nos primeiros 15 dias da estação de monta. Então é uma coisa técnica, simples. Ah, mas precisa da comida. Bom, aí eu vou voltar lá no Dr. Fernando Cardoso. Você quer conversar de pecuária? Cuida da comida, depois você vem conversar. Primeiro, comida. Né? Comida e de qualidade boa. E chama quem sabe mexer com isso, que faz análise do seu solo, do seu capim e tal. Fala, está faltando isso aqui, dá essa nesguinha, esse pozinho dessa coisa para equilibrar a alimentação. Uma coisa muito interessante, depois você podia combinar isso, e filmar a novilhada que vai entrar na estação de monta que vem. É uma régua. São 2.000. Você fica, olha, tudo é a mesma coisa, tudo o mesmo padrão. Ah, aqui tem boia. Não, senhor, tem pasto bom e um mineralzinho desse tamanho para complementar o que está faltando. É técnico. A pecuária tem que se tecnificar. O podcast completo você pode assistir amanhã no Agrocanal, às 8h30 da manhã de Brasília, ou ir lá no nosso canal do YouTube. Você pode conferir o episódio completinho lá no nosso YouTube. E o Bom Dia Produtor de hoje vai ficando por aqui. Aproveite e deseje um excelente Dia dos Pais, um ótimo fim de semana. Obrigada por você ficar aqui com a gente e confira mais notícias do agronegócio lá no nosso site sba1.com. Obrigada e até mais. Tchau, tchau.